que a maneira com que a gente se comunica tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa cultura, com o que a gente viveu. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Então, essa capacitação que ela fez, eu participei, durou 4 horas. Eu gostaria muito que tivesse mais tempo, porque a gente não consegue ver e passar, sabe? É bem dinâmico, ela faz várias dinâmicas, então aquilo que você aprende ali na fala, você já consegue colocar em prática. É super interessante, é uma coisa leve de ser feita e você realmente vai para casa processando aquelas informações, sabe? Por ser processando como que a fala, como que a mensagem que você quer passar afeta nas suas relações, como você consegue melhorar isso.